Olá, meus queridos, tudo bem? Amados, nossa aula de hoje eu trago uma proposta de produção de texto, certo? Lembrando que nós estamos estudando a narrativa de aventura, que é exatamente nosso texto relacionado a Moby Dick. Lembram? Amados, nós temos aqui o uso do livro, na páginas 22 e 23, e a atividade de produção textual, na qual eu orientarei como vocês farão em casa. Está bem? Vamos produzir, vamos colocar nossas ideias no papel, vamos dar asas à imaginação. Imaginar é maravilhoso. Tá bem? Vamos lá. Olha o que é que nós vamos fazer. Continuação de narrativa de aventura. Está no livro de vocês. Aqui é para nos nortear, para nos orientar o que vamos fazer. Está certo? Proposta. Você lê uma narrativa em que as personagens enfrentam perigos e não obtêm sucesso na busca de um objetivo. Perfeito. Releia o final do trecho de Moby Dick. Então vamos lá para o finalzinho. Caso vocês não lembrem do nosso texto, da nossa história, é bom fazer uma leitura, tá certo? Porque eu me lembro perfeitamente bem lá do Capitão Ahab, a raiva que ele sentiu, do desespero, né? Por conta que a baleia, ó, devorou a perna dele e ele tinha que matar a baleia. Enfim, vamos lá. Os botes são içados e, desfraldando todas as velas, o Pecode se lança ao encalce da baleia branca. A Rabi diminui a velocidade e fica ali, de pé, o chapéu sobre os olhos, aguardando o raiar do dia. Perfeito. Isso aí é o final, está lá no nosso texto, certo? Olha o que é que está pedindo. O que terá acontecido ao raiar o dia? Agora, escreva a continuação dessa história, descrevendo o reencontro de Ahab com a baleia. Em seguida, você e seus colegas farão uma roda de leitura para compartilhar as produções. Nós bem sabemos que isso não é possível, que vocês vão produzir, vão enviar para mim, no qual eu farei a leitura, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Professor, eu tenho que copiar isso aqui? Não. Vocês têm que entender o que eu quero que vocês façam, que é o quê? Continuar a narrativa de aventura. Ou seja, dar a ela um final. Porque lembram que ele ficou muito chateado, a Rabi ficou muito chateada porque não conseguiu pegar a baleia? A baleia, ó, escapou, não foi? Pois bem, então o que vocês vão fazer? A continuação dessa história. Só que vocês irão escrever como é que vai ser o reencontro de Ahab com a baleia. Como é que vai ser esse reencontro? Ele vai conseguir matá-la, ele não vai conseguir, vão haver muitas brigas, muitos... Não sei, vocês é que vão me contar nas suas criações, nas suas produções, certo? Olha aqui. Gênero, narrativa de aventura. Público, os colegas. No caso, o público sou eu, a professora. Tá bem? O objetivo, narrar. O que vocês vão fazer? Narrar a continuação da história lida, com base nos elementos da narrativa de aventura. Exatamente. Tendo aventuras, momentos, situações de aventura. Qual é a circulação? A circulação vai ser somente mesmo via a tecnologia, né? A WhatsApp ou mesmo por e-mail, no caso que eu vou ler. Vamos continuar. Planejamento e elaboração do texto. Perfeito. Imagine, também não precisa copiar, amados. Imagine que a Rabi tem de enfrentar a baleia. Perfeito. Relembre a história e descreva no caderno as características dessas duas personagens. Não precisa descrever. Vamos logo aqui alencar essas características. A Rabi, um homem, né, experiente no mar, nas aventuras e possesso de raiva com a baleia, porque ele queria vingar-se por conta que ela devorou a perna dele, arrancou a perna dele fora. A baleia, muito astuta, muito safa, né? E tinha o dom de fazer a Rabi se sentir péssimo, porque ela já havia escapado dele várias vezes.
Então, copie o quadro abaixo e preencha. Também não precisa copiar nem preencher. Vamos entender o que vai ter na narrativa de vocês. As partes da narrativa. Nós já temos aí a situação inicial, ou seja, nós já temos aí o início da história de vocês. Professora, eu posso copiar do jeito que está aí a minha situação inicial? Pode copiar desse jeito que está aí para ajudá-los a dar sequência à sua narrativa, à sua produção. Então, no primeiro parágrafo, na primeira frase, você já vai colocar essa informação. Ahab continua obcecado pela ideia de caçar Moby Dick. E, ao raiar do dia, sente novamente o cheiro da baleia no ar. Perfeito, essa é a situação inicial. E agora, professor, o que é que eu faço? Primeiro, você tem que deixar um espaço para o título. Porque não é você que vai criar o restante da história? Pode dar um título bem bacana. Segundo, sua produção deve ser feita com lápis. Escrita com lápis, certo? Por favor, quando for tirar foto, tenta tirar o mais nítido possível para que eu possa fazer a leitura bem compreendida das informações, certo? Terceira informação, antes de dar sequência às partes da narrativa. Quando nós vamos produzir textos, nós temos que prestar muita atenção a quê, professora? Parágrafos. Se as personagens vão dialogar na história, se elas vão conversar, então nós temos que utilizar o travessão. Temos que utilizar a pontuação adequada, de acordo com a entonação com que cada personagem está transmitindo de emoção. Se está afirmando, ponto final. Se está surpresa, uma exclamação. Se está perguntando, uma interrogação. Se a personagem vai falar antes da personagem começar a falar, nós temos o travessão. E antes do travessão, numa linha anterior, nós temos os dois pontos. Capitão Ahab falou. Esse é um exemplo. Capitão Ahab falou, 2 pontos. Na linha seguinte, põe-se o travessão e Ahab fala. Certo? Presta atenção a esses elementos de extrema importância. Certo? Quantas linhas, professor, eu tenho que produzir meu texto? Presta atenção. No mínimo, 12 linhas. 12, no mínimo. No máximo, quem quiser fazer mais, fique à vontade. Quem gosta de escrever, fique à vontade. No máximo, 20 linhas. Novamente, no mínimo, 12. No máximo, 20. Quem quiser mais, tudo bem. Professora, eu fiz 15, tá certo? Certo. Eu fiz 13, tá certo? Certo. Eu fiz 19, tá certo? Certo. Eu fiz 21, tá certo? Certo. Não tem problema nenhum. Ok? Mais uma informação. Além de quantidade de linhas, colocar o cabeçalho, por favor. Eu sempre volto à atividade porque eu não sei de quem é. Não coloca a turma. Então a tia precisa saber. Tá certo? Qualquer alguma informação que eu for lembrando, eu vou explicando durante a videoaula. Então, vamos dar sequência. Copiei lá o título, deixei espaço para o meu título, bem bacana. Vou criar com muita criatividade. Coloca a situação inicial, que é essa. Ahab continua obcecado pela ideia de caçar Moby Dick, que é o raiar do dia, sente-se novamente o cheiro da baleia no ar. Ok. Momento da virada. Depois, o momento da virada, você vai raciocinar. Não é para você copiar isso aí não, meu amor. É para você pensar. Eita, o momento da virada, o que é que vai acontecer agora? Ela escapou da outra vez e agora ela vai escapar de novo? Ela vai fazer como para escapar? E ele vai deixar ela escapar ou ele vai conseguir pegá-la? Esse é o momento da virada. Depois, o desenvolvimento. Você vai desenvolver como é que vai ser essa virada. Vai acontecer dessa forma, dessa forma, dessa forma. O clímax é o ponto mais alto. Opa, ele conseguiu captá-la. Não, ele não conseguiu. Então é o ponto mais alto. É a partir daí que eu vou ler e vou pensar. Vixe, o que é que vai acontecer agora? Desfecho. É o encaminhamento para a finalização do seu texto. O desfecho é exatamente a parte onde as ações começam a se consolidar, ou seja, começa a pôr em prática a realização do desejo dele. Dele de pegar ou dela de fugir, né? E a situação final é o finalmente, ou seja, como concluiu a situação. Ele conseguiu matá-la. Ele não conseguiu matá-la, ele escapou mais uma vez. Vocês é quem vão criar.
Está certo? Então, ó, presta bem atenção a essa parte para produzir bem interessante. Anote no caderno algumas cenas e diálogos que poderão compor a continuação. Isso aqui não precisa, isso aqui são só ideias. Agora escreva o seu texto, lembre-se de desenvolver os aspectos levantados no planejamento e crie um título para a sua história. Perfeito, já tinha dito sobre o título. Em Moby Dick, você observou o uso dos sinais de pontuação. Olha o que eu falei. Você se lembra de algum sinal de pontuação cujo uso tenha sido marcante, sim ou não? Nós tivemos vários, né, na nossa leitura lá do texto. O travessão, as exclamações, certo? Ao escrever seu texto, procure evidenciar as emoções das personagens por meio do uso de sinais de pontuação. É verdade. Vocês têm que deixar bem evidente, através dos sinais de pontuação, como as personagens se sentem. Tá bem, amados? E outra coisa, quando forem escrever, leiam o que vocês escreveram. Sempre que nós produzimos um texto, nós temos que ler esse texto. Nós não podemos achar que ele está pronto logo a princípio e pronto. Fiz, terminei, está pronto. Nem vou ler, nem vou passar limpo, nem vou corrigir, nem vou pedir para alguém ouvir minha leitura de forma alguma. Texto bem elaborado, bem planejado, bem construído é um texto que ele é realizado, ele é corrigido, ele é lido para uma outra pessoa, ele é lido por outra pessoa, certo? Para que quem está lendo entenda o que você escreveu ou quem está ouvindo entenda o que você está lendo. Está certo? Então façam dessa forma, sigam as minhas orientações que vocês vão produzir um texto maravilhoso. E eu quero ler e entender como vocês deram asas à imaginação. Está bem? Espero que tenham compreendido. Mais uma vez, não precisa copiar nenhuma dessas informações que está no livro. Vai exatamente para a produção do texto. No mínimo 12 linhas, no máximo 20. Combinado? Escrito com lápis. Avaliação. Já acabei de falar as regrinhas, me antecipei, né? Ler silenciosamente o que escreveu, fazer os ajustes necessários, observar a ortografia e pontuação, perfeito. Olha se escreveu as palavras corretas, pesquisa as palavras se tiverem dúvidas, meus amados. Não pode ter preguiça. Pesquisa as palavrinhas, escreve corretamente, usa a pontuação adequada. Relê o texto em voz alta, observa se a história quis contar realmente, né? De forma clara, os seus pensamentos, as suas ideias, ou que quer mudar alguma coisa, se gostaria de fazer alterações. Então, é esse momento de avaliação do que você escreveu. E verifica também se o título está relacionado à história, porque o título tem que ter tudo a ver com a história, né? Não pode ser nada aleatório. E, se necessário, faça as alterações antes de mandar para mim, certo? Para concluirmos, às vezes procuramos a felicidade em coisas grandes e nos esquecemos que a felicidade está em enxergar as coisas simples da vida. Esse é o meu desejo para vocês, que vocês enxerguem a felicidade nas coisas simples, no ar que respiramos, no vento que sopra, no raiar do dia, na noite, com a lua brilhando lá em cima no céu, no alimento, no aconchego do lar, na presença da família e principalmente na presença de Deus na vida de cada um de nós. Meu abraço muito carinhoso. Fiquem todos com Deus. Se cuidem, meus amores, se cuidem. E até a próxima aula.